Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E ontem, após a derrota do Atlético para o Internacional, no estádio Antônio Ascioli, o clima ferveu lá pelos lados de Campinas. Torcedores protestaram contra o presidente Adson Batista, ele também se revoltou com essa ação, fez declarações polêmicas, declarações duras, e eu quero a partir de agora nesse vídeo fazer algumas reflexões, né, aqui como quem está de fora do processo, olhando pelo lado de fora, sobre os fatos e as falas desta noite de segunda-feira no estádio Antônio Ascioli. Depois da vinheta de abertura, eu trago mais detalhes e trago a minha opinião sobre estes episódios. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte do nosso projeto, que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Já deixei aquele like da confiança. Se você sentir vontade, comente a publicação. Se gostar, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais. Se quiser criticar também, fique à vontade. Normalmente eu gosto as críticas fazem parte. Eu não escondo que eu tenho uma predileção para críticas feitas de maneiras educadas, né? Até porque normalmente eu trato todos com educação aqui no canal e por onde eu trabalho. Mas às vezes chegam aquelas que não são educadas e elas também fazem parte para quem atua no meio, especialmente no futebol, onde envolve muita paixão. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, se você precisa de uma impressora para a sua residência, fale com a Viegas Printer, que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser, o atendimento em todo o estado de Goiás. E se você precisar falar com um dos consultores, você pode ligar ou mandar o WhatsApp para o 991437700. Viegas Printer, uma grande parceira aqui do Futebol 62. Vamos lá, né? Vamos ver aqui por onde eu começo. Vamos a este ponto. Bem, eu vou fazer assim, eu vou começar pela entrevista do Adson, depois eu entro no protesto dos torcedores. Essa entrevista ela já é tradicional nos pós-jogos do Atlético aqui em Goiânia. Separei algumas frases do Adson que eu tenho sendo as mais relevantes na entrevista que ele concedeu após o jogo contra o Internacional. Primeiro, eu sempre tomei frente das coisas aqui no Atlético. É verdade. Desde que o Adson chegou ao Atlético, é ele quem toma a frente das coisas. Ele não é o único responsável pela subida do clube, pelo crescimento do clube, mas sempre foi o Adson quem tomou frente. Isso é fato. Ele fala que não precisa disso. Talvez isso seja um pouco exagerado, né? O Atlético é algo importante na vida do Adson e foi muito importante ao longo dos últimos anos. O Adson fez muito pelo Atlético, mas o Atlético também foi base para o crescimento do Adson, né? O Adson não cresceu fora do Atlético. O Adson é uma planta muito elogiada, muito benquista, mas uma planta que cresceu no solo rubro-negro. Então, acho que, evidentemente, que ele, com o conhecimento de futebol que ele tem, ele poderia buscar um trabalho em outro clube. Penso que poderia e conseguiria encontrar trabalhos interessantes em outros clubes do futebol brasileiro. Mas acho que o Atlético também faz parte, tenho certeza que o Atlético faz parte deste processo de crescimento também do Adson. O Adson faz parte do processo de crescimento do Atlético, mas o Atlético foi uma porta muito interessante para que ele também pudesse crescer. Ele cita: meu fim está próximo, eu não vou arregar, eu vou deixar o time lá em cima. Tipo assim, eu vou subir o Atlético, caso ele caia, né, nessa edição, e depois eu vou deixar o clube. Acho que a mensagem subliminar foi essa, mas eu classifiquei esse ponto aqui, esse trecho,
como algo mais de cabeça quente, né? Aquilo dito no momento da revolta, no momento da chateação, que sem dúvida para ele foi grande neste jogo de ontem. E por fim ele cita, né, assim, eu peguei esse time, era um lixo. Acho que foi uma declaração, acho não, para mim foi uma declaração infeliz do presidente do Atlético. O Atlético, evidentemente, era um time de um outro nível naquele momento, uma equipe que tinha dificuldades em ficar na Série A do Campeonato Goiano, que havia disputado 2 segundas divisões estaduais consecutivas, mas eu acho que você chamar a instituição de um lixo é muito exagerado e também muito pesado. É muito pesado você se referir à instituição dessa forma, pois o Atlético ele não tinha um grande patrimônio, não vivia uma grande expectativa, mas o Atlético, pela sua história, pela sua relevância dentro do futebol goiano, pela sua tradição, pela sua torcida, o Atlético acho que não pode ser chamado de lixo em nenhum momento da sua história, nem mesmo quando a época era de vacas magras e de muitas dificuldades, como no início deste século. Então, para mim, o Watson foi muito infeliz nessa frase, ao dizer que o Atlético era um lixo quando ele chegou ao Atlético. O Atlético era um time humilde do estado, como vários outros, mas não era um lixo. Essas aqui são as minhas principais visões sobre a entrevista do presidente. Agora eu vou entrar nos atos dos torcedores, né? Quando acabou o jogo, ali tem a tribuna no Acioli, né? Para quem conhece, também para quem não conhece, explicar, tem a tribuna no Acioli e lá embaixo tem um corredor, uma espécie de um corredor que fica ao lado do alambrado. O torcedor que está ali do lado esquerdo das cabines de rádio, normalmente ele vem e passa por ali. Aquele portão é aberto para que o torcedor possa passar por ali e deixar o estádio. Alguns passam pelo outro lado, alguns passam por ali. E ontem um grupo grande de torcedores passou por ali, se aglomerou ali e começou a atacar o presidente, a cobrar, alguns cobrando, outros xingando, enfim, foi feito até um cerco, né, em volta do Watson ali, para que não houvesse algo mais grave, algo além destas críticas. E eu quero dividir este momento em 2 pontos. O primeiro, para mim o torcedor tem todo o direito de cobrar. O trabalho do Atlético no Brasileiro não foi bem feito. Não foi. O Atlético foi bem no Campeonato Goiano, especialmente na reta final. Foi muito bem nas 2 Copas que disputou, em que pese as eliminações tenham sido muito frustrantes, mas elas foram frustrantes lá na frente. Elas foram frustrantes em uma das melhores campanhas na Copa do Brasil e na melhor campanha que o Atlético já fez na Copa Sul-Americana, como em qualquer outro torneio internacional. Então o Atlético foi eliminado para mim de maneira frustrante, mas eliminado em fases avançadas. No Brasileiro o trabalho foi ruim desde o início. Se você observar, quase sempre o Atlético esteve entre os últimos colocados. Tiveram pequenos hiatos ao longo destes 27 jogos realizados até agora, ao longo dessas 27 rodadas realizadas até agora, em que o Atlético esteve pelo menos em uma posição ali intermediária ou fora da zona do rebaixamento. Então o trabalho brasileiro foi ruim, é fato. Então eu sempre defendo que o torcedor tem o direito de cobrar. Evidentemente que às vezes talvez a cobrança no Atlético seja por parte da torcida um pouco menor do que nos rivais, por exemplo no Goiás, no Vila. Mas essa um pouco menor também, para mim, vai muito em cima pelo momento que o clube vive. Como o Atlético vive os últimos 15, 16 anos muito superiores em termos de rendimento ao que vivia antes, é natural que as críticas sejam em menor quantidade também. Mas o torcedor tem direito de fazê-las. O torcedor vai lá, paga ingresso, ele critica, é um direito que ele tem. O que eu até postei no Twitter, deu muita repercussão, alguns lá até
Me acusaram de ser bajulador do Watson, essas coisas. Eu vou falar sobre isso também, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. O que eu não concordei foram com xingamentos ao presidente do Atlético, sabe? Porque quando você deixa de criticar o trabalho, que eu penso que o trabalho do Atlético no Brasileiro merece críticas, e você passa a atacar a pessoa, né, o íntimo da pessoa, você deixa de criticar o dirigente para criticar o cidadão, porque quando você xinga, você está xingando o cidadão, não é mais o trabalho, né? Eu tenho para mim que os torcedores erraram. Erraram pela história que o Watson tem no Atlético. O trabalho feito pelo Watson tem erros nesse período? Claro que tem. E eu vou falar de algumas críticas que eu já fiz ao presidente do Atlético. Só que tem alguém me ligando aqui. Só que neste universo, vamos dizer assim, do Adson no Atlético, o Atlético cresceu muito, mas muito. Eu tenho certeza que o Atlético é muito maior hoje do que o seu próprio torcedor imaginava que poderia ser há 20 anos, há 10 anos. Eu penso que pouquíssimos torcedores atleticanos imaginavam que o clube pudesse chegar a esse tamanho. Então eu acho que foram cruéis, e o torcedor muitas das vezes é cruel na sua crítica. E eu sou alguém que absolutamente não coaduno com a crueldade, sabe? Eu acho que a crueldade é uma maldade humana, né? Quando a gente provoca uma maldade ao outro ser humano, é através da crueldade. E eu acho que alguns torcedores do Atlético foram cruéis com o Adson Batista. Como eu citei, penso que poderiam criticar, poderiam cobrar, mas quando você parte para xingar, para o presidente ter que ser cercado ali por seguranças, para mim foi um ato neste momento, e por quem praticou esse tipo de ato, equivocado. Um ato errado e um ato até mesmo cruel com o presidente do Atlético. Alguns citaram, né, neste meu Twitter lá, e talvez citem aqui também no canal, em que pese o canal seja um público diferente do Twitter e um público muito mais, eu vejo muito mais racional aqui no nosso canal, aqui no Futebol 62, mas talvez alguém venha e comente algo nesse sentido. Algumas publicações, não muitas, poucas também, criticando, tentando me adjetivar, né, e também de maneira pejorativa. Eu sou um dos poucos cronistas de Goiânia que já criticaram o Watson. A maioria evita criticar. E eu sou um dos poucos que já critiquei. E posso enumerar aqui, por exemplo, por quê? Porque eu não tenho problema. Para mim, ninguém é incriticável, nem eu. Eu faço muitas críticas a mim. Você pode ter certeza, talvez pouquíssimas pessoas me criticam como eu mesmo me critico. A pessoa de quem eu mais cobro sou de eu mesmo. Você pode ter certeza, se eu cobro de alguém em algum momento, é muito menos do que eu cobro de mim. E eu já critiquei o Adson. Vou citar aqui só algumas vezes. Critiquei o Adson quando ele tinha aquela política de levar jogos para fora do estado. Fui um crítico ferrenho daquilo, dele e de qualquer outro. Critiquei ele por isso, critiquei o presidente do Goiás, Sérgio Rassi, por isso, e outros dirigentes. Critiquei os dirigentes do Vila que levaram jogos para fora. Critiquei o Watson pela política que ele tem em relação a treinadores. Acho que é uma política equivocada. Acho que o Atlético perde com essa trocação incessante de treinadores. Gostaria de ver alguém fazendo um trabalho a longo prazo no Atlético, de 2 anos, de 1 ano, de 3 anos. Penso que o Atlético ganharia com isso. Não concordo com essa política de ter 3, 4 treinadores a cada ano. Dificilmente um treinador passa de 3, 4 meses no Atlético. Acho que é um equívoco e já critiquei esse ponto. Já critiquei o Adson por usar o seu cargo, vamos dizer assim, para explanar a sua ideologia política. Acho que o clube, quem representa um clube de futebol na presidência do clube, ele representa todos, ele representa toda a comunidade atleticana. Então é ruim
um dirigente, seja do Atlético ou de qualquer outro clube, como presidente da instituição, ficar defendendo político A e criticando político B, como cidadão, acho que tem todo o direito. Mas quando você dá uma entrevista como presidente de uma instituição plural, como é o Atlético, eu acho que não é uma boa você fazer isso. Já critiquei esse ponto também. Então eu não tenho problemas em criticar o Watson ou qualquer outro dirigente. Eu só acho que nessa ofensa ao dirigente e quando partiram para o ataque contra o dirigente, eu acho que alguns torcedores do Atlético foram cruéis pela história que o Watson tem no Atlético. Mas eu já vi isso em outros lugares também. Por exemplo, eu vi críticas e até mesmo perseguições terríveis ao presidente Sérgio Rassi do Goiás, por exemplo. E o Sérgio fez um trabalho que pouquíssimos dirigentes ou governantes se predispõem a fazer, que é um trabalho de recuperação fiscal. Todo mundo quer ser o que conquista. Quase ninguém quer ser o que recupera, o que sana as dívidas de uma instituição, de uma prefeitura, de um governo, de um país. Todo mundo quer ser o que realiza obras. Ninguém quer ser esse cara aí do ajuste fiscal. E o Sérgio se propôs, por exemplo, a ser esse cara no Goiás e foi atacado de maneira terrível. Em alguns casos, achei de uma crueldade imensa com o Sérgio Rassi, entrando inclusive na vida pessoal dele. O que para mim é um descalabro, vamos dizer assim. Mas o Sérgio merecia críticas na gestão dele? Penso que merecia. O futebol, especialmente, acho que o futebol do Goiás, aquele rebaixamento da maneira que aconteceu, acho que o Sérgio era passível de críticas, mas não era passível de crueldade, até pelo que ele se predispôs a fazer. O Ailê, eu vi o Ailê ser achincalhado de uma maneira que, ao meu ver, ele não merecia. E olha que está falando aqui alguém que cobrou muito do Ailê. E mesmo com o Ailê morto, faleceu no último dia 7, não é porque ele faleceu que eu vou passar a concordar com tudo que ele fez no Goiás. Eu tenho para mim que o modelo de gestão dele venceu em algum momento e ele não conseguiu ou desapegar do modelo anterior ou abrir o Goiás para coisas novas. Eu já critiquei o Ailê, já critiquei a política do Ailê, mas reconheço o que ele fez pela instituição, pelo upgrade, vamos dizer assim, que ele deu dentro da instituição. Por isso que eu não gosto da crueldade, por isso que eu não gosto quando se ataca com o objetivo de ferir a pessoa. As críticas fazem parte, os erros acontecem, eu erro, você que está ouvindo aí erra, quem comanda futebol erra, faz parte. O que eu não gosto é da crueldade. A crueldade é uma coisa que me desencanta, que é uma coisa que me incomoda demais. Então era isso que eu queria falar. E por último, vamos falar desse Campeonato Brasileiro. O Atlético está aí na zona de rebaixamento e muito provavelmente será rebaixado para a Série B. Quem é o maior culpado disso? Para mim é o Watson. Ele que montou o elenco, ele que contratou as comissões técnicas, ele que trocou os treinadores. Ele é o maior culpado, porque ele comanda. Quem comanda precisa assumir as broncas, faz parte do comando. Né? O comando é isso, a responsabilidade, que é grande. No bônus, o Watson é o principal responsável. No ônus, o Watson também é o principal responsável. Então a gente pode fazer crítica sem ferir a pessoa, sem atacar a integridade da pessoa, sem atacar moralmente a pessoa. Penso que isso é uma reflexão que eu faço. Você, torcedor que acompanhou, seja do Atlético, seja de outro clube, fique à vontade para fazer a sua explanação também. Pode concordar comigo, discordar, fique à vontade. Gostaria que isso fosse feito de maneira educada, como normalmente eu me dirijo a vocês de maneira educada. Mas se não for, também faz parte. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.